Vamos aos destaques de hoje. Fortes chuvas provocam caos em Belo Horizonte. Defesa Civil emite alerta de risco geológico até sábado. E o jogador Bruno Henrique é alvo da Polícia Federal por envolvimento com esquema de apostas. Belo Horizonte tem alerta de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km por hora até as 8 da manhã de quinta. Mínima de 18 graus e a máxima prevista de 25 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 80%. Temporão em BH nesta manhã provoca caos no trânsito, alagamentos e queda de árvore. Quem traz as informações é a repórter Erlaine Grace. Daqui a pouco a gente volta com a repórter Erlaine Grace. As chuvas que atingiram hoje BH, Nikele, provocaram um caos no trânsito, engarrafamentos enormes, gigantescos. E BH a gente sente, muitas das vezes, que não está preparada para lidar com isso. Ou seja, é muito asfalto, muita construção. Não tem a água para ser absorvida pelo solo. Ou seja, inúmeros problemas e a gente espera que um dia não tenhamos esses alagamentos, enchentes, uma condição para lidar melhor com esses momentos da natureza. Exatamente, Júnior. Sempre que chove, a história se repete, né? E eu fico pensando assim, quando começa a chover, já me bate uma angústia, sabe? Porque a gente sabe que tem pessoas que vivem em áreas que são mais afetadas também. Imagina, então, se como essas pessoas, né? Então, a gente pensa que poderia ser muito melhor, né? Sim, e BH ainda tem uma outra questão, viu? Quando você está rodando no trânsito, chove, os sinais parece que eles estragam de propósito, parece até que é pirraça. Com a gente agora, a repórter Erlaine Grace. Boa tarde, Nikele. Boa tarde, Júnior, e a todos que acompanham Rede Notícia. Os moradores de Belo Horizonte enfrentaram transtornos nesta manhã por causa das chuvas. O transtorno foi muito, gente. Muita gente teve dificuldade para chegar ao trabalho, para chegar aos compromissos também. Inclusive eu cheguei com 1 hora de atraso, estava aguardando um carro de aplicativo e estava bem complicado e continua ainda complicado, gente. Diversos pontos de alagamentos foram registrados na cidade, como lá na Avenida Cristiano Machado e no anel rodoviário, onde formou um longo congestionamento. E aqui onde estamos agora, na rua Itapecerica, no bairro Lagoinha, caiu uma árvore de grande porte, né? Ela não resistiu, caiu sobre a rede elétrica e provocou pequenas explosões no transformador. Felizmente ninguém se feriu, o Corpo de Bombeiros já esteve aqui pela manhã. Essa ocorrência foi registrada por volta de 5 da manhã. Esteve por aqui também a BH Trans, a CEMIG e a BH Trans ainda está lá na parte de cima da rua, orientando os motoristas e pedestres, porque o local ainda não foi oficialmente liberado para a passagem. Estão aguardando aí uma liberação da prefeitura. Daqui a pouco eu retorno com mais notícias para vocês. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Erlaine. Bairros Calafate, Carlos Prates, Gameleira, Monsenhor Messias, Nova Suíça, Padre Eustáquio, Prado e Vila Calafate, todos na região oeste de Belo Horizonte, estão sem água, devido a uma obra de manutenção operacional realizada pela Copasa. A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente no decorrer da tarde de hoje. A repórter Milene Alves chega agora com informações sobre o movimento nas estradas neste feriadão. Mais de 250 mil veículos devem passar pelo trecho da BR-040 entre Minas Gerais e Goiás. O movimento deve aumentar já na quinta-feira por causa do feriado de Páscoa e Tiradentes. As informações divulgadas pela concessionária Via Cristais apontam que o fluxo alto de veículos deve se manter até segunda-feira, dia 21.
De acordo com a empresa, os viajantes podem contar com serviço de apoio que está em pontos estratégicos ao longo da rodovia para garantir segurança e fluidez no trânsito. Além disso, a frota de veículos de suporte será ampliada com ambulâncias, guinchos leves e pesados, viaturas de combate a incêndio e inspeção de veículos. A estrada é monitorada 24 horas por dia e os serviços podem ser acionados ao longo dos 600 quilômetros de extensão do trecho da BR-040. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Um motociclista de 33 anos morreu após bater em uma árvore na rua Araguari, altura do bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de BH. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. O homem morreu no local e teve seu óbito atestado pelo SAMU. No baú da motocicleta estavam 20 tabletes de maconha, meia barra da mesma droga, uma porção de cocaína e pouco mais de R$6 mil em dinheiro vivo. A vítima não possuía documentos de identificação. Entretanto, a polícia conseguiu localizar a mãe dele, que esteve no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e a moto encaminhada para o pátio credenciado. E um caminhoneiro de 23 anos morreu na madrugada de hoje após um grave acidente na altura do quilômetro 458 da rodovia MGC 135, no trevo de acesso ao distrito de Engenheiro do Labela, em Bocaiúva, no norte de Minas. O motorista conduzia um caminhão carregado com sacos de batata quando perdeu o controle da direção e tombou sobre o canteiro central do trevo. A vítima ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O trânsito não chegou a ser impactado pelo acidente. 5 pessoas ficaram gravemente feridas hoje de manhã numa batida entre um caminhão e uma caminhonete na BR-367 em Couto de Magalhães de Minas, perto de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. De acordo com o SAMU, todas as vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da região. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. A empresa de transporte rodoviário Pássaro Verde foi multada em mais de R$200 mil por descumprir horários e utilizar veículos em condições inadequadas no trecho entre Belo Horizonte e Santa Bárbara. As investigações feitas pelo Ministério Público confirmaram as denúncias dos usuários. Mesmo depois de notificações do Departamento de Estradas de Rodagem, a empresa continuou cometendo as mesmas irregularidades. A Pássaro Verde nega as acusações e contesta a competência do Ministério Público para fiscalizar a empresa e aplicar sanções. A empresa também alega que as falhas constatadas representariam um percentual insignificante em relação ao total de viagens realizadas. Passeio de Maria Fumaça é uma das atrações turísticas do feriado religioso no interior do estado. O destaque é da repórter Letícia Bessa. O feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes tem programação especial para o tradicional Passeio de Maria Fumaça entre as cidades históricas de São João del Rei e Tiradentes. São 18 viagens entre os dias 18 e 21 de abril. O percurso da locomotiva tem 12 quilômetros às margens da Serra de São José. As passagens por trecho custam R$ 86,00 a inteira e R$ 43,00 a meia. Crianças de até 5 anos no colo não pagam. A meia entrada é um direito para crianças de 6 a 12 anos de idade, estudantes a partir dos 13 anos, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de idosos a partir de 60 anos, professores em grupos escolares, doadores de sangue ou medula e moradores de São João del Rei e região. O ingresso pode ser adquirido nas estações ou pelo site da Buson. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. E agora a repórter Erlaine Grace volta ao Rede Notícia com informações sobre o volume de chuva nesta manhã em Belo Horizonte e a previsão para as próximas horas. Boa tarde novamente, Júnior, Niquele. Aqui na rua Itapecerica os comércios estão todos fechados devido à falta de luz, falta de internet. E os veículos começaram a ser liberados agora, para passar com dificuldade, com cautela aqui na rua. Hoje realmente está tendo o dia daqueles por causa das chuvas,
foram registradas aí de acordo com a Defesa Civil que apenas em 3 horas choveu mais de 90% de todo o esperado para o mês de abril na região nordeste da cidade. E na região noroeste, onde eu estou agora, choveu 86%. E a dica, gente, é redobrar a atenção. A previsão, de acordo com a Defesa Civil, é de mais pancadas de chuva de 70 a 90 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 quilômetros por hora. E isso vai se estender até amanhã, às 8 da manhã. E a Defesa Civil soltou também no final desta manhã uma nota informando um alerta, de risco geológico forte. E esse alerta ele vai até o sábado, especialmente nos bairros das regiões Noroeste, Venda Nova, Avenida Vilarinho, Pampulha, Nordeste e Leste estão aí com este indicativo. A atenção deve ser redobrada também por causa do solo, por causa dos riscos de deslizamentos e desabamentos. E vale uma dica, gente, qualquer sinal aí de deslizamento, de queda de árvores, é importante entrar em contato com o 199, com a Defesa Civil e também com o 93 em caso de queda iminente de alguma árvore que você possa identificar aí no seu bairro. É com vocês no estúdio, Júnior Niqueli. Obrigado, Erlaine. No próximo bloco, hoje tem duelo. Hulk e Neymar na Vila Belmiro com Santos e Atlético. E o governo Zema descarta aumento para o funcionalismo em 2025. 12h15. A quarta rodada do Brasileiro começou com a vitória do Ceará diante do Vasco por 2-1 no estádio Castelão na noite dessa quarta. E hoje tem um campeonato com mais 8 jogos, entre eles Santos e Atlético na Vila Belmiro, às 9h30 da noite. A partida marca o duelo entre Hulk e Neymar, que começa como titular no Santos. O zagueiro Lianco volta ao time depois de cumprir suspensão. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição. O Cruzeiro aguarda de camarote a rodada de hoje e recebe amanhã no Mineirão o Bahia às 9h30 da noite. O atacante Dineno deve ser relacionado para o jogo depois de 8 meses fora dos campos. Já no Sub-20, o Cruzeiro recebe Flamengo às 3 da tarde na Toca da Raposa 1. E só lembrando, o Cruzeiro é o líder do Brasileiro no Sub-20 com 11 pontos. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi indiciado pela Polícia Federal por forçar um cartão amarelo em um jogo contra o Santos pelo segundo turno do Brasileiro de 2023. Segundo a PF, ele forçou o cartão para beneficiar apostadores, informação que foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópole. No celular de Bruno, os investigadores acharam trocas de mensagens entre ele e o irmão, que ligariam a um esquema de apostas. O atacante foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva. O irmão do jogador, a cunhada e uma prima teriam feito apostas antes do jogo contra o Santos, em que o Bruno levou o cartão amarelo. A defesa do atacante se manifestou negando qualquer irregularidade e pediu arquivamento do processo. Bruno segue relacionado para o jogo de hoje contra o Juventude. O Flamengo se manifestou em nota alegando que o clube ainda não foi comunicado e citou a presunção de inocência enquanto não terminar o processo. E mais notícias do futebol você acompanha no Bola na Rede da TV Horizonte a partir de 1 da tarde. Veículos pesados têm circulação restrita em rodovias nos próximos dias. A repórter Letícia Bessa tem as informações. Por causa do feriado, haverá restrição de tráfego de veículos de carga pesada em rodovias federais de pista simples. O esquema começa a valer nesta quinta-feira, entre 4 da tarde e 10 da noite. Na sexta-feira da Paixão, das 6 da manhã até o meio-dia, e no feriado de Tiradentes, na próxima segunda-feira, das 4 da tarde até as 10 da noite. Os veículos com restrição são aqueles maiores de 2,5 metros de largura, 4,5 metros de altura, cerca de 19 metros de comprimento e 58 toneladas e meia. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. A Polícia Rodoviária Federal anunciou agora de manhã o esquema de patrulhamento das estradas neste feriado prolongado. A Operação Semana Santa vai terminar no final da noite de segunda-feira, dia 21 de abril. Vão ser empenhados 800 agentes locais
e de outros estados para coibir infrações, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, direção sobre o uso de álcool e drogas, trânsito pelo acostamento e falta de equipamentos obrigatórios. Para melhorar a fluidez do tráfego nas rodovias, haverá restrição à circulação de veículos pesados, já a partir de amanhã, entre 4 da tarde e 10 da noite. Na sexta-feira, haverá restrição entre 6 da manhã e meio-dia, e na segunda-feira, entre 4 da tarde e 10 da noite. Voltamos a falar sobre o movimento nas estradas. Agora o repórter Giovanni Rodrigues traz informações sobre a operação da Polícia Militar Rodoviária durante o feriado. Olá, muito boa tarde a todos. Olha, as ações serão da Polícia Militar Rodoviária e Polícia Militar de Meio Ambiente durante as 24 horas do dia, nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais, sob a responsabilidade da Polícia Militar, além de áreas rurais e balneários, bem como parques, lagos e rios. Vamos conversar agora com o Major Vinícius Araújo, que vai falar como que vai ser essa operação. Bom dia. Bom, como o senhor bem colocou, né, durante o período de 16 a 21 de abril, a Polícia Militar Rodoviária desencadeará a Operação Semana Santa, onde serão mais de 200 pontos de intervenção, mais de 1.000 policiais rodoviários empregados, inclusive toda a nossa administração estará empregada em operações ininterruptas, 24 horas, nas rodovias mineiras, nos nossos 30 mil quilômetros de rodovia, com 2 vertentes de atuação: segurança viária e também combate ao crime, que é uma vertente muito importante do policiamento rodoviário, uma vez que os crimes também estão nas rodovias. Major, a Polícia Militar está fazendo a parte dela, agora é importante também o motorista ficar atento, né? Sim, no que diz respeito à segurança viária, nós contamos muito com o bom senso do motorista, e essa comunicação que os senhores promovem, inclusive, é muito importante para que nós possamos passar essa mensagem, né? Nós temos previsão de mau tempo, nós temos rodovias que não estão em ótimas situações, muitas rodovias em situação precária, e aí depende realmente do condutor, né, prever o acidente, ele prever situações de risco e evitar situações de risco. Ok, muito obrigado, Major. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. A empresa que soterrou gruta em Ouro Preto tem embargo mantido pela Justiça. Os detalhes com o repórter Newton Lopes. A Justiça de Minas Gerais decidiu manter a suspensão total das atividades da empresa Patrimônio Mineração em Ouro Preto, na região central do estado. A mineradora é acusada de soterrar uma gruta localizada na comunidade de Botafogo, na zona rural do município, na madrugada do último dia 22 de março. A empresa exercia atividades de exploração mineral sem autorização. Na decisão judicial, foi negado um pedido de flexibilização da liminar apresentada pelo Ministério Público, que sugeria restringir a paralisação das atividades da Patrimônio Mineração num raio de 250 metros em torno da área afetada. No início deste mês, o governo de Minas pediu a suspensão das atividades e o cancelamento da licença ambiental da empresa. A mineradora pode ser punida com multas que variam de 250 mil a R$1 milhão se descumprir as determinações judiciais. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. O governo de Minas seleciona professores para educação básica. A repórter Milene Alves tem os detalhes. A Secretaria de Educação de Minas Gerais está com inscrições abertas para processo seletivo com foco na formação do cadastro reserva de professores da educação básica. Interessados têm até o dia 28 deste mês de abril para se inscrever pela internet no site ciagep.educacão.mg.gov.br. Cada candidato pode realizar até 6 inscrições, independentemente de ter participado de processos seletivos anteriores. A Secretaria de Educação lembra que, para esse processo seletivo, as inscrições são apenas para a função professores da educação básica e que a contratação temporária será realizada por componente curricular, conforme previsto em edital. A divulgação da lista de classificação dos candidatos está prevista para o dia 14 de maio. O número total de contratações será definido com base na demanda da rede estadual de ensino. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene. Governo Zema descarta aumento para o funcionalismo em 2025. Quem volta ao Rede Notícia com mais informações é a repórter Letícia Bessa. O Conselho Curador do Fundo de Garantia aprovou a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para a classe média. O governo vai criar a faixa 4 do programa com um novo teto de renda familiar de até R$12 mil. A expectativa é que a nova cobertura seja liberada em maio.
A ampliação do programa será possível porque o governo direcionou 15 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para o Minha Casa Minha Vida. Com a criação da faixa 4, estão previstos financiamentos de até 420 meses, taxas de juros de 10% ao ano e aquisição de imóveis de até R$500 mil. Segundo o governo, a medida deve atender inicialmente em torno de 120 mil novas famílias. O salário mínimo deve ter um aumento de 7,37% e chegar a R$ 1.630 no ano que vem, segundo previsão incluída no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional. Desde 2023, o salário mínimo vinha sendo corrigido pela inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Com a aprovação do arcabouço fiscal no Congresso, a fórmula mudou e o reajuste do mínimo terá um regime de travas, porque cada aumento de R$1 no piso salarial tem impacto de aproximadamente R$400 milhões no orçamento. O presidente Lula manifestou pesar pela morte do bispo emérito de Blumenau, Dom Angélico Sândalo Bernardino, aos 92 anos, depois de um longo período de internações e cirurgias em São Paulo. Lula emitiu uma nota em que lamenta a perda do amigo pessoal que durante décadas celebrou casamentos e batizados na família do presidente. Na nota, Lula ainda lembrou dos momentos em que ele e o Dom Angélico lutaram juntos pela redemocratização do Brasil nas décadas de 1970 e 1980, época em que começaram a surgir as grandes greves operárias em plena ditadura militar no país. Em nova investida contra a China, o governo dos Estados Unidos comunica que as sobretaxas sobre as importações do país asiático já chegam a 245%. A informação consta num documento expedido pela Casa Branca. O texto não esclarece de que forma o governo Trump chegou a esse índice, mas reforça que as medidas protecionistas foram adotadas para garantir a segurança nacional dos Estados Unidos. A chancelaria chinesa reagiu aos últimos acontecimentos, dizendo que não quer briga, mas não tem medo dela. O porta-voz da chancelaria disse que os Estados Unidos deveriam interromper a estratégia de pressão máxima e desistir das chantagens, se realmente quiser dialogar com a China. A Arquidiocese de Belo Horizonte celebra a tradicional Missa da Unidade amanhã na Catedral Cristo Rei, lá do norte da capital. A celebração será presidida pelo arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Mais de 600 padres e religiosos devem participar do ato litúrgico que abre o chamado Tríduo Pascual. A TV Horizonte e a Rádio América transmitem a cerimônia a partir das 9 da manhã. Termina a primeira parte do Rede Notícia e agora você acompanha a segunda parte, com uma entrevista com o prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até amanhã! Até amanhã! Olá, 12h34, boa tarde para você. Este é o nosso Rede Notícia Entrevista, aquele momento que você já sabe, né? A gente vai discutir o que é assunto em destaque aqui em Minas, no Brasil e no mundo, de forma séria, mas descontraída. A gente quer saudar você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Canal 30, Rádios América 107.1 e Cultura M830 e também pela internet, através dos aplicativos e do canal TV Horizonte no YouTube. Juliana Lima, boa tarde. Boa tarde, João Eduardo. Boa tarde também para você. Continuamos nesta quarta-feira a primeira etapa de entrevistas com prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte. Estiveram conosco Paulo Bigodinho de Santa Luzia, Marília Campos de Contagem, João Marcelo Diegues de Nova Lima e hoje, com alegria, recebemos o prefeito de Sabará, Rodolfo Tadeu da Silva, mais conhecido como Sargento Rodolfo, do Republicanos. Seja muito bem-vindo, prefeito. Ei, Ju, obrigado, Joãozinho, obrigado pelo convite. Obrigado, prefeito. Todos que estão nos vendo e nos ouvindo aí, né? Boa tarde. Alegria recebê-lo aqui. Prefeito, vamos lá começar, como eu gosto de dizer, com aquela redundância que me é de praxe, do começo, né? São 100 dias de mandato que os prefeitos estão completando agora. Como que o senhor encontrou a cidade de Sabará? Como que estava a cidade? Quais são os principais avanços que o senhor pode elencar para a gente aí nesses 100 primeiros dias de governo?
Bom, João, a gente pegou Sabará aí, primeiro ressaltar, né? A gente teve a maior votação da história, graças a Deus, né? Agradeço muito os nossos munícipes lá por acreditarem na gente. A gente pegou uma prefeitura com a frustração de receita de 137 milhões de reais, né? Negativo. A gente está devendo 167 milhões de reais para a Caixa Econômica, 9 milhões para o Banco do Brasil e 8,2 milhões para o Sabará Prev, que é o Instituto de Previdência próprio da Prefeitura. O Instituto, como ele precisa de certidões muito específicas, a gente já efetuou o parcelamento disso em 60 vezes, para que a gente não possa ali perder as certidões, né, que são ali atreladas ao Instituto, e nem deixar de pagar os aposentados, obviamente, mas os outros aí a gente vai tentar negociar para a gente tentar baixar o valor dessa dívida. Ô, prefeito, é dinheiro demais. Como é que a Prefeitura de Sabará vai fazer para juntar tanto dinheiro assim, pagar tanta gente? Não é? É dinheiro demais. Assim, a gente ainda está conseguindo fazer uma gestão com entregas, né? A gente já começou aí a construção de uma UBS, a gente está fazendo a reforma da UPA, que após 13 anos nunca foi feita nenhum tipo de reforma ou manutenção. A gente já está aqui, assinamos o contrato ontem com a Fundação João Pinheiro para poder fazer o plano de cargos e salários dos nossos colaboradores, enfim, a gente está conseguindo dar entrega, né? Limpeza na cidade, a cidade é outra cidade, né? A gente trocou a empresa que fazia essa limpeza urbana, então assim, hoje a cidade é outra, graças a Deus, né? Visualmente, na infra, em tudo. Prefeito, tem mais ou menos uns 15 dias também que a Câmara Municipal instaurou uma CPI, né? Ou seja, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades na concessão do transporte público municipal. O senhor está acompanhando de perto esses trabalhos? O que a gente já pode dizer para os munícipes? Porque foi eu que solicitei. Tudo bem. O que aconteceu, Ju? Enquanto candidato ainda no ano passado, a gente identificou aí uma renovação da concessão, né, municipal do transporte e sem audiência pública ou sem licitação. Eles já tinham assinado em 2004 a concessão, por 20 anos, venceu em 2024, ano passado, e renovaram sem esses procedimentos, sem esses trâmites. Quando a gente identificou isso, né, ainda candidato, nós fizemos uma ação popular, né, judicial, para poder analisar o contrato. E aí, quando a gente entrou na gestão, a gente chamou a empresa para poder nos mostrar os documentos e sobre a questão da renovação. E aí, durante esse trâmite, a empresa protocolou alguns documentos e no mesmo dia que protocolou, ela já anunciou via rede social, sem anunciar nada à prefeitura, de que iria reduzir a quantidade de linhas na cidade. E isso é uma das principais, a maior reclamação é a quantidade de linhas e horários. Pra você ter uma ideia, lá em Sabará nós temos 64 bairros e temos apenas 14 ônibus rodando. Ou seja, eles já iriam reduzir mais do que já está reduzido. E aí isso nos assustou, né? Porque não foi comunicado para a gente e foi uma forma deles nos chantagearem, colocar a faca no pescoço, achando que fazendo isso a população ia vir na prefeitura pedir subsídio para a empresa. Eu não aceito chantagem, não estou lá para chantagem, não fui eleito para chantagem. E aí a gente solicitou à Câmara que fizesse uma CPI do transporte público, para entender desde o momento em que foi não só renovado, como também o momento anterior. Foi instaurada a CPI, a Câmara aceitou o pedido, foi instaurada a CPI, já foi montada e agora está o trâmite, né, para poder investigar o que aconteceu no transporte Sabará. E por enquanto as viagens, então, mantêm-se como estão, né, prefeito? Não houve a queda no número de viagens, não, né? Não, aí após a gente identificar, a gente fez uma live explicando tudo isso, né, a responsabilidade da prefeitura, o que estava acontecendo ali, e aí eles voltaram atrás, né, não reduziram, mas aí com a instauração de CPI, se for identificado realmente que há problema, né, então o contrato, a renovação houve vício, então é anulado e aberta uma nova licitação. E aí, João, a gente fala na cidade que se houver a nova licitação, que foi identificado os problemas mesmo, a empresa que chegar vai ter que prestar um serviço de maestria para a cidade. Prefeito, agora são 20:01, para você que está chegando agora, está ligando o rádio e a TV, nós estamos com o Sargento Rodolfo, do Republicanos, que é prefeito de Sabará, está fazendo aqui hoje um balanço dos 100 primeiros dias do governo, como a gente tem feito essa semana com os prefeitos da região metropolitana. Eu quero continuar falando de transporte público, prefeito, porque recentemente nós estivemos em Sabará para acompanhar a entrega de alguns ônibus metropolitanos, né? Inclusive o professor Matheus, que é vice-governador, esteve lá com o senhor e outros prefeitos da região metropolitana. Contudo, a gente sabe que a vida de quem mora em
Sabará, de quem mora, por exemplo, em Caeté, em Nova Lima, e depende do transporte público, a vida dessas pessoas não é fácil, né? Porque o transporte público, na maioria das vezes, está sucateado, os horários não atendem a população, até mesmo a estrutura de ponto de ônibus, às vezes, não funciona bem como precisava funcionar. Como é que está o diálogo do senhor com o Pedro Bruno, com os demais secretários relacionados ao transporte? Como é que está sendo aí essa questão? João, isso é muito bom você falar disso, por quê? Porque às vezes as pessoas elas confundem sobre a questão do transporte público metropolitano e do municipal, né? Lá em Sabará, o municipal hoje é com a empresa Vinscol. As demais empresas atuantes na cidade que fazem Sabará BH, o metropolitano, não é competência da prefeitura, é governo do estado. Sim. E assim, o relacionamento está muito bom, né? Inclusive nós recebemos aí dezenas de ônibus que vão facilitar o dia a dia das pessoas. Os próximos passos agora nós queremos que a gente faça uma integração do cartão municipal com o metropolitano para facilitar o dia a dia das pessoas também, né? Porque hoje lá o cartão municipal ele é diferente do metropolitano, então as pessoas têm que ter um cartão e ter o outro, então isso dificulta muito o dia a dia deles, né? Sim. E também queremos ali uma abertura de novas linhas, principalmente para o hospitalar, que não tem. Então isso também vai ajudar muito, né, quem precisa de deslocar da cidade, naquela região ali, que é uma região que se hoje for, tem que ir para o centro para depois pegar ônibus para lá. Então isso também vai facilitar muito a vida das pessoas ali. Muito bem. Prefeito, vamos mudar um pouco de assunto, falar sobre saúde. Sabará tem uma Santa Casa, né, e também tem a UPA, ali na altura do bairro General Carneiro, que absorve demandas, inclusive, de outras cidades da região. Às vezes, moradores entram em contato com a gente falando sobre demora nos atendimentos, dificuldade na marcação de exames e também as cirurgias eletivas. Problemas que, infelizmente, são comuns em cidades de médio porte, como Sabará. Como é que a gente pode avaliar essas questões? Oi, Ju, vamos falar de saúde. E tem muita coisa ali para a gente resolver. Vamos lá. Começamos agora na UPA, anunciamos essa semana a reforma da UPA, né? Após 13 anos que a UPA existe, nunca houve reforma ou manutenção. Então a gente iniciou essa semana a reforma, que já é um avanço muito significativo ali. A questão das cirurgias. Sabará tinha um convênio com a Lagoa Santa para fazer essas operações, né? Cirurgias eletivas. Então a nossa ideia agora com o governo do estado, essas tratativas avançarem para que nós temos lá um hospital da Rede FEMI, que é o Cristiano Machado, para que as cirurgias sejam em Sabará, né? Pra você ter uma ideia, lá nós temos 2 blocos cirúrgicos totalmente equipados, né? São assim fantásticos. Eu tive lá ano passado para ver e tem uma estrutura muito boa para que a gente possa fazer as cirurgias em Sabará. Então a gente está muito adiantado nessas tratativas para que a gente leve para Sabará essas cirurgias. Agora, sobre a questão que você disse aí, a UPA também ela pega muitos bairros ali, né, próximos, salvo engano, 16 bairros de Belo Horizonte. Então acaba que a demanda também às vezes sobrecarrega um pouco, né? Mas a gente está fazendo uma logística lá para que nós tenhamos um melhor acolhimento, que eu acho que também é um dos principais pontos, essa humanização do atendimento, sabe? Já colocamos uma pessoa lá para ser tipo um posso ajudar, para poder entender quando a pessoa está ali, intermediar dentro ali dos outros profissionais da UPA, para facilitar o dia a dia dela e ter um atendimento mais humanizado. Muito bem. Esse é o prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, do Republicanos. Prefeito, a gente vai para o intervalo daqui a pouco e eu quero voltar falando com você e a Juliana sobre as áreas de risco em Sabará, porque eu te falo, quando o Rio das Velhas enche, todo mundo gela o coração. Daqui a pouco eu volto. Meio-dia e 47, Rede Notícia Entrevista, recebendo hoje Sargento Rodolfo, do Republicanos, prefeito de Sabará, aqui na Grande Belo Horizonte, essa série de entrevistas que estamos fazendo com os prefeitos que estão completando 100 dias de mandato. Prefeito, como eu tinha anunciado na saída do bloco anterior, quero falar agora sobre áreas de risco em Sabará. Uma vez fui cobri uma das enchentes do Rio das Velhas e me recordo que na hora que cheguei naquele local ali próximo à Roça Grande, a água ela foi para cima do meu joelho, meu e do Zé Alves, que era meu motorista à época de onde eu trabalhava. Você sabe quem é, não sabe, Juliana? Um abraço pro Zé Alves. Então, e eu fiquei muito assustado, porque tinha gente que a gente via pro alto e tava com água
bem para cima do corpo, né? E a água não parava de subir. A gente sabe que tem um tempo que não acontece isso em Sabará, mas a gente se preocupa principalmente com as pessoas que moram nas áreas de risco, porque Sabará é constituída de muitos morros, né? Seja ali na parte principal da cidade, seja nas periferias. É uma cidade muito alta que tem muita gente em áreas de risco, em áreas de encostas. Como que a prefeitura está lidando com essa questão aí? Joãozinho, te falar, viu? Ali o negócio é feio, né? E não tem muito tempo não, 3 anos, 2022 a última, teve uma em 20 e uma em 22. Sim. Então assim, a gente sofreu muito lá com isso, né? Eu enquanto ali, projeto social que a gente tem, um projeto lá, a gente estava o dia a dia ali ajudando as pessoas também. A gente sentiu na pele, né, o que é passar por isso. E aí a gente vai, Deus quiser, esse ano nós vamos fazer o desassoreamento de ambos os rios, das Velhas e de Sabará. Cerca de 20 quilômetros de extensão, nunca feito na história isso, né? Para nós assim, vai ser um motivo de muita felicidade, porque são mais de 10 mil famílias impactadas, 10 mil famílias impactadas, é muita gente, sabe, na questão das enchentes. Então, para nós, essa realização desse objetivo vai ser assim, de muita felicidade, saber que a gente vai trazer mais tranquilidade. Além disso, o que a gente faz hoje? Quando chega a época de chuva, todo mundo começa a ficar alarmado, né? O Rio das Velhas, como é que tá? E começa aqueles vídeos fakes. Então, o que a gente fez? Nós temos hoje um canal do YouTube para monitoramento em tempo real do Rio das Velhas. Então, as pessoas conseguem saber como está o Rio das Velhas atualmente. Hoje está muito tranquilo, mesmo apesar das chuvas, está muito tranquilo. Nós também fomos o segundo município de Minas Gerais a aderir ao Defensivo Alerta, que é aquela questão de tempestades severas. Estive lá acompanhando. Você lembra, né? Foi você. Estive lá. E aí, assim, a segunda de Minas. Então, já conseguimos também sair na frente para também dar informação. Porque chega essas épocas, igual eu disse, a fake news é muito grande. Então, a informação é importante, informação fidedigna. É o que a gente está fazendo. E quando a gente entrou no mandato, né, em janeiro, o que a gente fez? A gente já deu um start para limpar bueiro, né, desobstruir a questão de pluvial. Então, isso facilitou muito. Tanto é que hoje, nessa chuva, por exemplo, os locais onde que geralmente tinha problemas, né, hoje não teve mais. Hoje estava bem tranquilo, né? Já tive informações aqui que estava tranquilo, apesar da chuva muito forte. E previsto 90 milímetros de hoje para amanhã. Então, assim, a gente está trabalhando muito na questão de prevenção, que eu acho que é o mais importante, é mais barato e também traz mais comodidade, né, para quem está ali na ponta da linha. Prefeito, ainda com essa relação de chuvas, né? Vamos falar também sobre um assunto espinhoso, mas invisível. 2020, eu estava lendo um dado que em Sabará 35% das casas ainda não tinham ligação à rede de saneamento. E também foi levantado um problema crônico em relação à falta de redes pluviais e a ausência de bocas de lobo. 5 anos depois, e o senhor agora à frente da prefeitura, o que a gente pode dizer que mudou? Como é que o senhor pegou a cidade? É um problema que também preocupa? Preocupa. 19.807 pessoas não têm acesso à rede de esgoto. Então, é muita gente, né, dado aí o quantitativo de população que a gente tem. Mas a gente já está trabalhando muito em relação à Copasa, né? Estamos incisivos aí quanto a isso, para que eles prestem um bom serviço. Também um alto índice de reclamação na cidade sobre o serviço da Copasa. Não só em relação à falta de água, não só em relação à falta de esgoto, não só em relação à cobrança da taxa de esgoto em locais onde não há o recolhimento, mas também em relação a gente fazer uma obra e depois a Copasa vem, corta tudo e não faz de novo, né? Então, assim, a nossa Secretaria de Obras já estão emitindo notificações para a Copasa, para que eles tomem providência quanto à responsabilidade deles. O que é de competência da Prefeitura, nós vamos fazer, mas o que é responsabilidade da Copasa, nós vamos cobrar que eles façam. Muito bem, prefeito. Fui avisado agora no ponto aqui que a gente consegue acompanhar em tempo real o monitoramento do rio, né? Então, a gente está acompanhando na tela, você que está acompanhando a gente pela TV Horizonte, pelo YouTube, a gente consegue monitorar em tempo real, agora são 12h52, seu Rio das Velhas, né? Então está sendo monitorado agora, você que acompanha, junto com a Defesa Civil Nacional e a Prefeitura de Sabará, o nível do rio nesse momento que está mais cheio por conta de toda a chuva que está caindo na região metropolitana desde as primeiras horas da manhã dessa quarta-feira. Prefeito, agora são 12h52. Ontem foi veiculada uma matéria na TV Globo sobre a interdição de 2 monumentos históricos de Sabará. Sabará é uma das cidades mais antigas do Brasil, uma das mais antigas de Minas. A casa onde viveu o bandeirante Borba Gato, né, que é um dos fundadores
moradores da cidade de Sabará, e também o Museu do Ouro, né, que sem dúvida alguma acho que é um dos mais bonitos que existe no país, contando a história do ouro aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais. Esses locais precisam de obras urgentes, né, reformas urgentes. Eu sei que são prédios federais, mas como que a prefeitura está lidando com essa questão? Já há uma provocação do município para com a União para tentar resolver isso? Ô João, o museu ali, como você disse, é um patrimônio da cidade, tanto quanto os outros ali, como o Teatro Municipal, que é o segundo mais antigo do Brasil, com a melhor acústica da América Latina. Então a gente tem patrimônios ali históricos que são muito valiosos. Quando a gente entrou na administração, a gente foi entender o que está acontecendo com o museu. E vimos que há 5 anos o museu está fechado. Dentre esses 5 anos, apenas 6 meses durante esse tempo que ele foi reaberto e depois fechado novamente, após a pandemia. Isso aí faz com que nós percamos muitos turistas, né? Não só a questão das escolas, como também turistas que vêm nacionalmente até do exterior. Sim. Pra você ter uma ideia lá, a média de visitação são 14 mil pessoas. Então é muita gente que está deixando de conhecer o que Sabará tem de bom. E aí a gente fez uma conversa com a diretoria do museu para que nós emprestássemos, cedêssemos o nosso solar, que é a antiga prefeitura, acomodasse as obras históricas lá, né, do acervo, tanto do museu quanto da Casa Borba Gata. A Casa Borba Gata é como se fosse um anexo do museu ali, que também é uma relíquia da cidade. E aí a gente estruturou isso. Então nós vamos ceder para eles o prédio, né, e aí tem todo um trâmite ali para que as obras sejam transportadas. Vai ser a segunda vez na história que será transportada obras de um local para outro. Então, exige ali um trâmite mais complexo, né, de logística, mas a prefeitura vai ajudar em tudo, em relação até mesmo ali ao fechamento da área na questão desse trâmite. Muito bem. Prefeito, ontem o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, disse para a gente que o asfaltamento da estrada entre a cidade e Sabará vai sair do papel. E o governo de Minas vai autorizar que Nova Lima execute as obras. Sabará vai contribuir de alguma maneira? Bom, um abraço para o Joãozinho, meu amigo, né? Eu falo, Ju, que essa legislatura está bacana, João, porque os prefeitos estão dialogando muito. Então, a gente tem muito diálogo ali com BH, Contagem, Nova Lima, Santa Luzia, enfim, toda a RMBH, né? A gente é muito próximo. Então, isso facilita a vida do munícipe, né? A gente trabalha em conjunto, então isso está muito legal. A questão dessa obra já virou meme, viu, João? Porque ali, né, Ju? Nossa Senhora, tem uns 1.500 anos que ali toda vez é isso. Vai asfaltar? No asfalto. Vai... E aí, qual que foi a estratégia agora? O João solicitou a municipalização da estrada. Quando municipaliza, fica em competência da prefeitura. Então, municipalizou ali, né, até terminarem as obras, né, quando começar e terminar, para que depois retorne em competência do Estado. Nova Lima vai entrar com a estrutura, Sabará com a desapropriação. Nós temos grande parte ali desse trecho em que tem área invadida. Então a gente vai ter que fazer a desapropriação dela para que realmente a gente tenha facilidade de acesso. São 12 quilômetros de estrada. Então vai ser 12 minutinhos para estar Sabará, Nova Lima. Notícia boa. Prefeito, agora são 12h57, nós queremos agradecer a sua presença aqui, desejar muito sucesso aí no seu mandato e as suas considerações finais. Obrigado aí pelo acolhimento, né, pelo carinho. A gente está aqui para poder realmente mostrar o que a gente fez nesse pouco tempo, mas pode ter certeza, essa Sabará estava até ano passado esquecida, vocês vão ouvir falar muito de Sabará, não só na questão do jabuticaba, que é tradicional, né, que é o nosso Oropronobis, que mês que vem estão convidados já, mês que vem nós temos o Festival do Oropronobis lá, mas nós temos que mostrar para a cidade, para o mundo, para o estado, para o Brasil, o que nós temos de bom, que nós temos muitas coisas boas em Sabará. Uma cidade, como o João disse aqui, que é uma das mais antigas do Brasil, né, onde que Belo Horizonte nasceu de Sabará, e nós vamos mostrar para vocês o que nós vamos fazer com a cidade para que vocês nos visitem, né, e conheçam todo aquele patrimônio que a gente tem, aquela beleza que nós temos ali. Muito obrigada, prefeito. Obrigada a você também que esteve conosco até agora pela Rádio América. Ouça agora o programa Vatican News na TV Horizonte. A hora de bola na rede também com o Júnior Brasil. Siga a gente em nossas redes sociais. Um abraço e até amanhã, João Eduardo Santana. Até amanhã. Deus nos guarde nesse restinho de quarta-feira. Tchau.